Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André, nós estamos na aula de número 18 e hoje nós vamos corrigir a sua avaliação trimestral. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Primeira questão dizia assim, ó, por que em uma colisão frontal de um carro contra um muro, por exemplo, ele sofre uma desaceleração brusca, mas os passageiros são lançados, entre aspas, para a sua dianteira? Responda com suas palavras, cuidado. Respostas idênticas serão desconsideradas. Muito bem, então por que os ocupantes são lançados quando, no caso de uma colisão frontal? Gente, pela primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton explica esse fenômeno, que é um corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer no mesmo estado de movimento. Então não é que o passageiro é lançado para frente, ele não é arremessado para frente, ele simplesmente continuou a velocidade que ele tinha antes da colisão. Tá? Então, se o carro tem uma certa velocidade, né, quando ele sofre a colisão, o carro sofre uma desaceleração brusca, que foi inclusive o que ele colocou aqui no enunciado para a gente. Né? O carro sofre essa desaceleração brusca, mas os ocupantes não. Então, demora um tempo para essa energia ser transferida para os ocupantes. Tá? E nesse caso, os ocupantes, então, eles são meio que lançados, arremessados. Nada disso. Na verdade, eles permaneceram no mesmo estado de movimento. Então já tinha uma velocidade, o carro parou e eles seguiram seu movimento. Tá? Esse é o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Tá bom? Atualmente os carros eles têm vários dispositivos de segurança, né, a fim de aumentar esse tempo de desaceleração, né, para que os ocupantes sofram uma menor força. Né? Ou seja, menor aceleração, menor força, menos machucados. Né? Então ele tem vários dispositivos, o cinto de segurança é um desses, né? O airbag também, né, tem o mesmo objetivo de... a gente vai fazer análise energética em breve, tá bom? Vamos entrar com análise energética, mas a ideia seria dissipar essa energia. Como? Desacelerando aos poucos, tá bom? Então, imprimindo uma menor força, beleza? Inclusive os carros antigos, né, eles eram todos feitos de aço, de ferro, né, o cara batia e aí já quebrava o pescoço, né, toda a energia era transferida para os ocupantes. Então a ideia dos carros mais novos é que o carro todo amasse, né, que ele absorva toda a energia, mas os ocupantes fiquem intactos, né, para preservar o que é mais importante, que é o que tem dentro. Né? Bom, questão 2 diz assim, a respeito das leis de Newton, assinale a alternativa correta. A primeira fala, a força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado tem módulo igual a 8. Então, vamos lá, né? Força é a segunda lei de Newton, né? É a equação fundamental. Deixa eu tirar aqui meu rostinho, beleza, vamos lá. Então, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, substituindo os valores que ele nos deu, ele disse que essa força deveria ter 8 se a massa for 4 e a aceleração 2. Então, no lugar da massa 4, a aceleração 2. Então, a gente consegue facilmente confirmar aí que a força tem 8 newtons. Então, o item estava corretíssimo. E por que não a outra, né? A outra alternativa, que dizia assim, ó, quando uma pessoa empurra uma mesa ela não se move, podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação. Gente, nunca ação e reação vão se cancelar, tá? Essa seria a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. E por que elas não se cancelam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Simples assim, eu posso empurrar a parede ou uma mesa, ou seja lá o que for, não necessariamente a gente vai alterar o nosso estado de movimento, tá? Mas por que elas não se anulam? Porque o par de ação e reação não são presentes no mesmo corpo, tá bom? Só para colocar aí a estatística para vocês, essa prova fizeram 233 alunos responder essa avaliação, tá bom? Então essa questão estava super fácil, né? 222 pessoas acertaram, estava super tranquila essa avaliação. Vamos para o próximo aí. Questão 3 dizia assim, ó, assinale a alternativa analise a seguinte afirmativa. Se ocorrer uma colisão frontal entre um caminhão e um carro pequeno, o carro é arremessado para trás, a uma distância maior que aquela que o caminhão é atirado em sentido contrário. Então, qual é a alternativa correta? Ele descreve aí para a gente uma colisão frontal entre um caminhão e um carro, né? E ele quer que a gente julgue aí o par de ação e reação. Então a gente acabou de ver, a terceira lei de Newton diz que a ação e reação elas têm que ter a mesma intensidade, mesma direção e sentido
contrário, tá bom? Então, essas forças, elas obrigatoriamente têm que ter intensidades iguais, tudo bem? E aí ele força dizendo que a aceleração do carro é maior do que a do caminhão, pois o carro tem massa menor. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, por que, que o caminhão demora mais de sair no semáforo? Porque a massa dele é maior. Vejam que são inversamente proporcionais. O mesmo acontece no caso da colisão. Então, por que, que o carro ele é atirado a uma distância maior? Né? Porque ele possui maior aceleração, uma vez que a massa dele é menor. Repare aqui de novo, quanto menor a massa, maior é a aceleração. E foi isso que ele disse aí na última, né? Ele falou que as forças de ação e reação têm intensidades iguais, ok, a terceira lei de Newton diz isso. Desse modo, a aceleração do carro é maior do que a do caminhão, pois o carro tem menor massa. Perfeito. Mole, mole, fácil, fácil. 203 pessoas marcaram esse item aí, né? O resto aí deu uma viajada, mas estava super tranquilo também. Questão 4. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A intensidade da força aplicada ao carro pelos freios vale. Vou colocar o desenhozinho aqui para vocês. Então, eu estou assumindo que para a esquerda é positivo, tá? E essa força está sendo aplicada no sentido contrário do movimento a fim de parar o carro. Tá bom? Então, ele começa com uma velocidade, né? E depois ele tem a velocidade igual a zero. Bom, ele pediu a força. Vamos calcular a força, segundo a lei de Newton na veia. Força é igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente percebe que ele deu a massa? Deu a massa. Deu a aceleração? Não. A gente vai ter que calcular a aceleração. Como que a gente calcula a aceleração? Ele deu a velocidade para a gente e deu o tempo. E a aceleração é justamente isso, né? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Só que tem um detalhezinho. Antes da gente calcular, repara ali que a velocidade não está no Sistema Internacional de Unidades. Está em km por hora. Então nós temos que converter os valores para o Sistema Internacional. Né? Então, de km por hora para metros por segundo. Como é que faz isso? Basta a gente dividir por 3,6. Então, dividindo aí 72 km por hora por 3,6, encontramos a velocidade inicial do carro, que era de 20 metros por segundo. Então, o exercício diz que o carro tem essa velocidade de 20 metros por segundo, e aí o freio aplica uma força até o carro parar. Então, velocidade final igual a zero. Substituindo, então, esses valores aqui na nossa forma de aceleração, eu tenho aqui que delta é final menos inicial. Então, o final, que ele parou, zero. O inicial, que ele tinha, 20 metros por segundo. Então, temos que a nossa aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que esse sinal significa para a gente no physics? Significa que essa aceleração está sendo atuada no sentido contrário do movimento, ou seja, que é uma desaceleração. Nada mais do que isso. Se ele pedisse a intensidade da aceleração, a intensidade é de 2. E o sinal indica que ela está sendo aplicada para trás, no sentido contrário do movimento. Então, nesse desenhozinho aqui que eu fiz, se para a esquerda era positivo, então tudo que é para a direita vai ser negativo. Então, nesse caso, a aceleração está sendo aplicada para a direita. Tá bom? E a força também segue a mesma direção da aceleração. Então, vamos logo substituir aqui na nossa segunda lei. Nós temos que a massa ele havia dado 1.200 kg e a aceleração menos 2, o que faz com que a força tenha intensidade de menos 2.400 newtons. Mais uma vez, o sinal negativo só reflete que a força está sendo atuada no sentido contrário do movimento, ou seja, no sentido negativo. Nesse desenho, para a direita. Tá bom? Como ele perguntou apenas a intensidade 2.400, marcou, show de bola, mole, mole, fácil, fácil. A maioria das pessoas aí também acertaram, né? 218 pessoas acertaram das 233. Tranquileba? Vamos à próxima. Diz assim, ó. O estudo dos movimentos está fundamentado nas 3 leis de Newton. Sobre movimentos e as leis de Newton, assinale a única correta. Vamos lá. A primeira diz, o princípio da inércia é válido somente para quando a força resultante sobre um corpo é não nula. Errado, errado. O que está errado nesse item? Esse não aqui, ó. Como assim, professor? Ora, gente, inércia é a propriedade que um corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. Ou seja, se ele está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tem a tendência de permanecer no mesmo estado de movimento, ou seja, com velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme.
Tá? Quando você aplica uma força, quando um corpo tem uma força sendo aplicada sobre ele, ele está variando essa velocidade. Ora, se ele está variando a velocidade, ele não está sendo aplicado a inércia. Tá? Então, o que é inércia? Inércia é continuar com a mesma velocidade, continuar com o mesmo movimento. Né? Quando você aplica uma força, você está alterando o estado de movimento. Então, a primeira lei fala da tendência, a segunda lei de Newton diz como você modifica essa tendência. A modificação é a força. Né? Então, nesse caso, ele disse aqui que para o princípio da inércia ser válido, a força resultante sobre um corpo deveria ser não nula. Errado. É pelo contrário. A força resultante deveria ser nula. A força resultante sendo nula, a aceleração é nula e aí não existe variação na velocidade. Se não existe variação na velocidade, nós temos aí a inércia, tudo bem? Que é permanecer no mesmo estado de movimento. Bom, se você ainda tinha dúvida, a segunda vem para tirar suas dúvidas. Diz assim, ó, duplicando o valor da velocidade resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelos objetos também será duplicada? Sim, segundo a lei de Newton diz isso, né? Se você duplicar a força, obviamente, para uma mesma massa, a aceleração também vai ser duplicada. Veja que tudo que eu faço ao lado esquerdo da equação, eu também tenho que fazer do lado direito da equação. Então, se eu multiplico o lado esquerdo por 2, o lado direito da equação também tem que ser multiplicado por 2. Tá bom? Mole, mole, fácil, fácil. 228 pessoas acertaram esse item. Né? Só umas 5 ali deram uma viajada. Questão 6. Um trator com velocidade constante puxa horizontalmente um tronco de uma árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1000 newtons. Considerando-se que o tronco tem um peso de 1500 newtons, a força resultante sobre o tronco vale. Então, fiz o desenhozinho do nosso trator aí puxando nossa árvore com uma corrente. Ele disse que o trator puxa com uma força de 1000 newtons, que eu chamei de Fx, e a árvore tem um peso, né? Um peso aí de 1500 newtons, obviamente para baixo, todo o peso é para baixo. Bom, você já devia estar pensando que você ia ter que fazer uma análise vetorial, uma soma desses vetores, né, que ia fazer um vetor resultante aí na diagonal. Galera, se atentem a um detalhe. Ele disse lá no enunciado, ó, com velocidade constante. Se ele disse que tem velocidade constante, provavelmente existem outras forças envolvidas no sistema, da qual ele não falou pra gente. Ele afirmou que a velocidade é constante. Então, provavelmente deve ter uma força atuando no sentido contrário aqui, né, da força Fx, com a mesma intensidade de Fx, né, e deve ter uma força atuando no sentido contrário da força peso, com a mesma intensidade da força peso, a fim de que quando eu some todas essas forças, a força resultante vai ser igual a zero. Então repare que se eu somar Fx mais a força peso, mais a força de atrito, mais a força normal, quando eu somo todas as forças envolvidas, a força resultante é igual a zero. Ou seja, a aceleração é igual a zero. A aceleração ela tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Porque ele afirmou que esse trator tem velocidade constante. Então, se o valor tem velocidade constante, a aceleração tem que ser igual a zero. Se a aceleração é zero, qual que é a força resultante que atua sobre o tronco? Zero. Zero também. Força é igual a massa vezes a aceleração, então não tem aceleração, não tem força resultante. Beleza? Esse item a gente já tinha feito, já tinha trabalhado. Né? É bem tranquilo. Gente, a prova está super de boa. Repare aqui que 201 pessoas acertaram essa daí. Né? O resto ali deu uma viajada mesmo. Tava super tranquilo. Né? Teve gente que quis fazer conta. Ó. Enfim, vamos lá. Questão 7. Sobre os conceitos de dinâmica, assinale a alternativa correta. A primeira já está certíssima. Fala assim, ó. Forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos distintos. Perfeito. Atua sempre em corpos distintos. E depois ele fala assim, durante uma viagem espacial, não se pode desligar os foguetes da nave, porque ela pararia de se mover. Esse fato pode ser explicado pela terceira lei de Newton. Tá, olha só, o fato da nave se mover pode ser explicado pela terceira lei de Newton. Como é que a nave se movimenta? Olha, ela joga gás para trás, né? Ela joga matéria para trás, ela faz uma força de ação empurrando o objeto para trás, logo tem uma força de reação que empurra a nave para frente. Tá? Existe uma força, então, que atua nessa nave. É assim que ela modifica o seu estado de movimento. Agora, uma vez que a nave esteja se movendo, eu te pergunto, existe alguma força
parando a nave, freando a nave? Existe alguma força atuando no sentido contrário da nave? Não. Se não existe força atuando no sentido contrário, vale a primeira lei de Newton. Tá? A primeira lei de Newton que diz que um corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Né? É por isso que, por exemplo, a Lua está se movendo e ela não tem nenhum foguete. Né? Não tem nenhum foguete ligado lá na Lua, né? fazendo com que ela mantenha o seu estado de movimento. Né? Então é óbvio que se você desligasse o foguete da nave, a nave não ia parar. Né? Ela ia parar de acelerar, mas a velocidade dela permaneceria constante, permaneceria sempre a mesma, tá bom? Então o foguete ele serve apenas para variar a velocidade da nave, tá? Ou acelerando ou desacelerando. Então, muito cuidado, quando você for ver filme de ficção científica, né, por exemplo Star Wars, né, que fica lá o foguetinho da nave, né, enquanto a nave se movimenta, repare se essa nave está acelerando ou desacelerando, tá bom? Agora, se a nave permanecer com a mesma velocidade, mesmo com o foguete ligado, então tem um erro físico, né? Um erro científico aí, tá bom? Então não caia nas pegadinhas, tá? Só para vocês saberem, 208 pessoas acertaram e 25 bobearam, tá bom? Estão vendo filme de ficção científica demais.